Contagem do Homer. Hoje, sexta-feira, 9 de abril de 2021. No calendário judaico, 28 de Nissan, 5781. Vamos recitar a bênção. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al safirat haomer. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou quanto à contagem do homem. Hoje são 13 dias que perfazem uma semana e 6 dias do Homer. E a lição de hoje é Yesod da Gevurah, ou seja, Yesod é compromisso, Gevurah, nós já estamos tratando há dias, é disciplina. Então, compromisso na disciplina. Para que a disciplina seja eficaz, deve ser entremeada com engajamento e compromisso. Tanto ao disciplinar a si mesmo como aos outros, precisa haver um senso de que a disciplina é importante para desenvolver um vínculo mais forte. Não de que eu estou disciplinando você, mas que estamos fazendo isso juntos para nosso benefício mútuo. Assim como Deus tratava com eles quando saíram do Egito e agora estavam livres e cuidando do corpo, porque eles saíram de lá moralmente e espiritualmente derrotados, acabados. Agora Deus estava dizendo, olha, eu sou o dono de vocês agora e vou tratar da alma, do emocional e até do físico de vocês. Então, com isso, hoje no 13º dia, Deus então trata dizendo, vocês têm que ter compromisso em disciplina. Então, é importante, Yesod da Gevurah, compromisso em disciplina. O exercício para hoje começa agora e termina amanhã às 18 horas. Demonstre para seu filho ou para seu aluno que a disciplina é uma expressão de intensificar o seu vínculo e compromisso de um para com o outro. E agora vamos falar sobre a aparição de Jesus, A terceira aparição de Jesus foi para 2 discípulos a caminho de Emaús. Desde a ressurreição até o dia em que Jesus subiu ao céu, durante 40 dias, Jesus mostra aos discípulos que ele venceu a morte. Assim, aparece muitas vezes, em diferentes lugares, diferentes ocasiões e para pessoas diferentes, de todos os tipos, homens, mulheres. Já mostramos que a primeira e segunda aparições foi para as mulheres. Agora vamos falar da terceira aparição. E foi tudo nesse mesmo dia. Essa terceira aparição foi para os 2 discípulos que iam no caminho para Emaús. Emaús ficava 11 quilômetros de distância de Jerusalém e no caminho eles conversavam sobre o ocorrido. Vamos ver essa história? Isso está em Lucas 24, 14 a 48. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E Jesus lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes que nela tem sucedido nesses dias? E Jesus lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que diziam a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte ou crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora tudo isso
é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e Jesus fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já se declinou o dia. Isso é tudo que Jesus quer, que nós peçamos para ele: fica conosco. Olha o que aconteceu. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu-lhes. Aí, sabe o que aconteceu? Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e Jesus desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele, Jesus, tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Lucas 24, 14 a 48. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.